Eu queria que a gente desse uma salva de palmas e recebesse com muito carinho a sócia e líder comercial da Start Investimentos, Loíse Porto Freire. Chega aí, Loíse. Ah, Loíse tem caravana e tudo. Pulou até gritinho. Não, vamos de novo, tá? A Loíse demorou. Loíse Porto Freire, senhoras e senhores, pode vir. Grande, Luiz. Já chega um microfone para você. Enquanto isso, eu vou chamar o nosso próximo convidado aqui desse painel. Ele que trocou o terno de estagiário por um sonho gigantesco. Fundou uma empresa que mudou o jeito do brasileiro investir. Ele que vendeu o próprio carro numa época para poder garantir a continuidade da empresa. Hoje distribui carros livremente, porque distribui dinheiro igual catinga de macaco que não acaba nunca, sabe? Ele é um visionário que defende que ninguém merece começar na Bolsa de Valores no escuro. Não pode sentir um vento forte que está ali na Praia do Pereá para poder velejar. Eu queria que a gente recebesse com muito carinho o fundador e presidente do Conselho da XP, Guilherme Benchimol, senhoras e senhores. Seu microfone está ali do ladinho. Você já tem? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Alguns já falei pessoalmente. E, Guilherme, obrigada por estar aqui hoje, celebrando com a gente os 10 anos da Start, nessa agenda lotada. Mas, realmente, é um momento muito marcante para a gente e é emblemático você estar aqui com os nossos clientes. Tem clientes, tá, Guilherme, que está aqui com a gente desde o ano 1, do ano... muito antes daí da nossa carreira, celebrando aqui com a gente. Então, é uma festa realmente de muitos sonhos realizados também, tá? Então, a gente vai hoje falar sobre empreendedorismo, jornada de excelência, que a gente tratou aqui com vocês na programação. E o empreendedorismo, como foi anunciado, é algo que você conhece pouquinho, né, Guilherme? Empreender é uma coisa, né, que para você tem aí alguns pormenores, uma jornada longa. E essa semana a XP teve lucro recorde de 1,33 bi, né, uma alta anual de 12%. Qual o princípio fundamental que permitiu a XP não apenas sobreviver a crises, mas sair delas cada vez mais forte? A gente conversou em 2020, numa live na pandemia, cada um, né, distante, e hoje a gente está aqui 5 anos depois, né? O que é que você tem a dizer sobre isso? Legal. Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês hoje. Luíse, você é uma inspiração, porque eu sei que você também começou a Start assim como eu comecei, porque você foi demitida, né? Então, eu também só comecei a empresa há 25 anos atrás, porque eu fui demitido, né? Então, a gente sabe o quão duro é isso, mas é nessas horas que a gente tira aquela energia do além e a gente faz a diferença, né? Então, eu tenho muito orgulho em ter vocês junto com a gente e muito importante saber que vocês estão entre os nossos 20 escritórios mais importantes do Brasil. Então, é motivo de ainda mais orgulho. Então, tenho certeza que vocês estão no caminho certo e contem sempre comigo, tá? Bom, eu comecei a empresa há 25 anos atrás, literalmente com 10 mil reais no bolso, né? Tive que vender meu carro no começo de carreira e dá muito orgulho em ver que essa empresa que começou do zero hoje administra mais de 1,4 trilhão de ativos, são 5 milhões de investidores e esse ano o mercado espera que a gente faça... Obrigado. O mercado espera que a gente faça mais do que 5 bilhões de lucro líquido, né? E eu atravessei algumas crises e eu acho que o maior diferencial e o que mais me ajudou a atravessar elas crescendo é justamente ter gente boa. Gente boa na posição certa é o que faz a diferença e você criar uma cultura forte. Eu fui aprendendo ao longo dos anos que você não consegue fazer nada sozinho. Eu admiro empreendedores que são únicos donos dos seus negócios,
mas o caminho que eu acabei escolhendo foi um caminho diferente, um caminho de aprender a dividir meu sonho com gente melhor do que eu. Acho que nos tempos de hoje isso faz até mais sentido. Acho que a maior concorrência que o empresário sofre hoje nem é o concorrente, é a possibilidade do seu funcionário construir a sua própria empresa, né? Então, eu fui criando uma carreira onde quem era bom na XP, quem fazia mágica, quem tinha a nossa cultura, quem entregava mais resultado, era convidado a ser meu sócio, né? Então, a empresa hoje tem 8.000 funcionários, são 600 sócios, a empresa segue sendo minha, mas é uma partnership, né? Então, quando você cria uma empresa de donos que estão no dia a dia, as crises são mais brandas, porque os donos estão no dia a dia, estão atentos aos detalhes, eles pensam fora da caixa. E quando você cria uma cultura forte, cultura é a forma como essas pessoas todas se conectam, você passa a ter menos indivíduos e mais equipes, né? Então, na XP, nós temos uma cultura que é baseada em sonho grande, a gente só trabalha com pessoas que acreditam que coisas impossíveis são possíveis, gente com mente aberta, gente que é intelectualmente humilde, que está sempre aprendendo, gente que não se incomoda em tomar risco, em errar e corrigir rápido, gente empreendedora, ou seja, empreendedor não tem direito a culpar ninguém, tudo que acontece de errado a culpa é dele, né? Então, a gente quer gente que não aponte o dedo, mas gente que resolva, e foco no cliente, né? Como é que a gente cada vez mais impressiona a coisa mais importante que tem, que são nossos clientes. Então, atravessar a crise é isso, é ter gente boa, na posição correta, alinhada com você, de preferência sendo sócia, e uma cultura muito forte. Essa parte de partnership é bem importante mesmo que você falou, porque quando você é o dono da empresa, você não vai sair dela porque está num ciclo de baixa, né? Você vai fazer com que ela dê certo, né? O que eu acredito é que quando você é um funcionário, você está numa empresa onde você talvez não possa virar sócio, e acontece uma crise, a pessoa está alinhada não com a empresa, está alinhada com o emprego dela, né? Então, se o calo aperta, se acontecer uma crise, eu vou buscar outro emprego, né? Mas se você tem a perspectiva de virar sócio, ou você já é sócio, se o calo aperta, você só tem uma opção: trabalhar mais, se dedicar mais, encontrar as soluções e atravessar a crise crescendo, né? Então, eu acho que quando o empresário enxerga essa possibilidade e aprende a dividir o sonho, ele vai ter um negócio muito mais sólido do que ele teria se fosse só dele. Então, eu aprendi que se você sabe dividir, você cresce muito mais, né? E de novo, a empresa segue sendo minha, e o que me dá mais orgulho ainda é ver que eu fundei a empresa, fiquei como CEO por 20 anos, e hoje nem CEO eu sou mais. E eu acho que o empreendedor, ele só sente que tem um negócio mesmo quando ele não é mais necessário no dia a dia. Ou seja, aí sim ele conseguiu montar um negócio que cresce independente dele. Óbvio que eu estou no dia a dia, mas eu tenho um CEO que eu considero melhor do que eu, um time que é melhor do que eu, e aí realmente você montou um negócio de verdade, e aquilo vai continuar crescendo independente de você estar ali ou não, né? Então, acho que todo empreendedor deveria almejar chegar nesse estágio, e eu acho que você montar uma sociedade, algo que te permite se aproximar mais disso, né? E empreender também, Guilherme, requer muitas mudanças, e mudanças rápidas. Eu me lembro muito, inclusive voltando até para a pandemia, que no dia seguinte do lockdown estávamos todos muito preparados, hub funcionando, sistema, porque estava todo mundo preparado para atender o cliente de onde estivesse, né, naquele momento tão crítico que passamos. E foi se falado muito nesse momento sobre home office também. E hoje, inclusive, o home office é algo que se pergunta muito: o que é melhor, o home office, o presencial? E a XP também inaugurou mais uma sede, né, essa semana em São Paulo. Como é que você vê, né? Então, a gente estava 5 anos atrás, todo mundo falando de home office, e agora crescendo com mais uma sede na cidade de São Paulo.
Quando teve a pandemia, a gente foi obrigado a ficar mais de casa, não tinha muito jeito. Eu confesso que eu até achei que ali tinha uma oportunidade de trabalhar com custos fixos menores, de ter um time com mais liberdade, etc. Mas as consequências acabaram vindo, né? Quando você passa a ter um time que se reúne menos, que está mais distante, você perde um pouco a cultura, né? E você vai perdendo a conexão entre as pessoas, né? E a gente sentiu bastante isso. E há semanas atrás a gente trouxe todo o time de volta. Acho que o desafio hoje é em tecnologia. Do ponto de vista de tech, a gente até administra um pouco mais de exceções, mas eu diria que 90% do time voltou ao que era antes. E eu não tenho dúvida nenhuma que o caminho é esse mesmo. A gente não consegue ter uma empresa extraordinária com as pessoas distantes. É justamente a proximidade que faz com que as ideias apareçam, os insights surjam e que a cultura fique mais forte mesmo, né? Essa parte cultural a gente sente muito na ponta, né, como assessoria, que é incrível, assim, com todas as áreas que a gente trata na XP, a gente vê que essa cultura de eu peguei o problema para mim, vou resolver, é algo realmente que é realmente um mantra, acho que de todos, né? Então, dá para a gente sentir na ponta, digamos assim, no dia a dia mesmo, que existe isso muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, a gente voltou ao básico, né, que a gente chama, mas, ao mesmo tempo, a gente tolera, bom, a expressão não é exatamente essa, mas a gente flexibiliza quando o funcionário tem uma necessidade. Então, o fato de você estar no escritório não significa que as pessoas não possam administrar algumas exceções. É importante criar um ambiente onde as pessoas sintam que elas podem... Enfim, as ferramentas evoluíram muito, as ferramentas de CRM, de comunicação, de Zoom. Então, isso tudo torna o trabalho remoto uma realidade. Não pode ser uma constante. Então, a gente administra, sim, muitas exceções. E por mais que as pessoas elas fiquem no escritório a maior parte do tempo, se a pessoa tem alguma ocorrência, ela pode trabalhar de casa e a gente encara isso como algo natural, desde que de fato seja uma exceção. Inclusive, é realmente algo que a gente faz muito na Start, né? Eu tenho 3 filhos, então realmente tem um filho, está com febre, então posso ficar em casa trabalhando e dar uma monitorada para depois, né? Então isso é uma qualidade também, né? Que a gente consegue dar uma prioridade também para a família e conseguir também produzir, então isso é muito, muito bom também. Um ponto que eu coloquei aqui para a gente falar, Guilherme, que você falou também em algum momento, que é muito bom competir com os grandes. Como que é isso? Bom, quando eu comecei a empresa, o que sempre me inspirou era ter uma visão bem simplista de fatos e dados, né? Eu olhava que o Brasil tinha uma concentração bancária muito grande e eu olhei que em outros mercados do mundo isso tinha sido invertido, né? E eu vi que no Brasil era basicamente um grande oligopólio, eram 5 bancos que acabavam oferecendo tudo que o setor financeiro tinha, e enquanto os Estados Unidos, Europa, Ásia, não era isso, né? E eu não me considero nenhum grande inventor, eu acho que eu sou um grande copiador, né? Então eu olhava coisas que tinham dado certo no mundo e aprendia a tropicalizar esse negócio, né? E aí vi que realmente é uma grande oportunidade você competir, na maior parte das vezes, contra bancos que não tem dono, né? Então, você competir lá com o banco XYZ, onde você compete contra o gerente de conta, é diferente de você ser uma empresa que está atento aos detalhes, né? Quando o cliente sente que ele está conversando com uma empresa onde ele pode conversar com o dono ou com os donos, porque é uma sociedade, porque tem 600 sócios, a vantagem competitiva sua fica muito alta, né? Então, eu acho que essa analogia que você fez quando a empresa é muito grande e não tem dono, o detalhe não é importante. E quando você tem uma empresa de dono, e eu acho que é fácil ver isso, né? Quando você chega num restaurante e o dono te atende, você já sente a diferença, né? Quando você chega num lugar e é o gerente, você vê que tem um funcionário às vezes comprometido, mas não é a mesma coisa, né? Então, eu adoro competir contra empresas grandes, lentas e que não tem dono. É onde tem a maior oportunidade.
E eu acho que o Brasil é onde mais tem isso, né? Se eu fosse empreender novamente no mundo, escolheria o Brasil, simplesmente porque aqui falta tudo e os grandes setores são dominados por empresas oligopolistas, né? Então isso é uma grande oportunidade, tá? Certo, e aqui, continuando aqui no empreendedorismo, e a gente está falando de time e cultura, hoje, o que é que você vê como mais importante? A performance ou a cultura? São duas coisas que andam em paralelo, né? Quando eu falo sobre meritocracia interna, bom, não sei se a pergunta é exatamente essa, né? Mas a promoção de pessoas na XP é a combinação da capacidade da pessoa entregar performance, da pessoa atingir suas metas impossíveis e, ao mesmo tempo, ter cultura. Então, é isso que permite a gente fazer essa pessoa avançar na companhia, ter bônus maiores, ter cargos maiores, e é justamente isso que torna a nossa empresa um ser vivo e cada vez mais focada no mérito, né? Então, acho que é isso, são duas coisas que andam em paralelo, né? Você não pode ser uma pessoa muito aculturada sem performance e nem alguém de performance sem cultura, né? Então, eu já tive experiências, e talvez tenha sido o tema que eu mais tenho errado na vida, no tema de pessoas, isso lá atrás, de trabalhar com pessoas que eram incríveis, inteligentíssimas, super competentes, mas que não tinham a cultura correta, né? E é super difícil você mandar essa pessoa embora, porque você vê o que você perde, né? Você perde alguém super talentoso, que agrega muito valor do ponto de vista intelectual, que faz a coisa acontecer, mas a pessoa não combina com a estrutura, é arrogante, não sabe jogar em equipe, né? E acaba atrapalhando o clima, né? Então, ter gente que é performática, mas também é culturada, faz toda a diferença. E eu aprendi na vida também que é muito difícil você mudar as pessoas, né? Então, quem não combina com você, não vai combinar mesmo, né? Então, você não vai mudar a personalidade da pessoa, né? Então, comportamento, né? Você tem que dar o exemplo, e se você quer ter uma cultura forte, você, infelizmente, vai ter que optar por tirar, às vezes, gente competente que não tem a cultura, né? Então, é assim que eu acho que funciona. Bom, nós temos também uma grande mudança, as empresas estão ficando cada mais maduras e entendendo também a importância de governança, né? Você falou agora há pouco que você já mudou e saiu mais do estratégico, do operacional, né? E passou 20 anos como CEO e preparou seu sucessor, né? Então, e está em outro momento da empresa, mas mesmo assim levando a empresa para frente. O que é que você poderia dizer para os nossos clientes que são empresários aqui, que repensam, que se conflitam? Será que eu tenho que fazer esse movimento? Como é que foi para você essa decisão, se ela gerou algum conflito, até interno mesmo, né? Para fazer também essa governança acontecer? Bom, essa minha ficha caiu quando a gente abriu capital há 6 anos atrás na Bolsa Americana, e aí no dia que a gente foi apertar o sino da Bolsa lá, um dos bancos que estava na nossa oferta disse: Guilherme, olha, espetacular, você é controlador, CEO, fundador, você está aqui, você transmitiu aos investidores que estão comprando a sua ação grit, né? Aquela coisa de garra, né? E isso faz o seu IPO sair num preço maior do que se tivesse um executivo, né? Você transparece coração, emoção, você encanta, né? Mas lê esse artigo aqui, né? Aí o artigo ele mencionava que se o fundador ele está no IPO, espetacular, o seu preço sai maior do que se não tivesse. No entanto, 3 anos depois que você abre capital, se o fundador segue sendo o CEO, em 70% dos casos, a companhia vai pior do que se tivesse um CEO executivo. E em 6 anos, em 95% dos casos, a companhia que tem o fundador como CEO vai pior do que tem um CEO. Tá? E qual era a moral da história? A moral da história é que quando você abre capital, a sua empresa fica ainda mais complexa, porque você tem que lidar com acionista, apresentação de resultado e N outras coisas. E normalmente o fundador ele é muito empreendedor,
ele é muito instintivo. Ele toma decisão com feeling, ele aprendeu, ele é experiente e tal, mas quando abre capital, a complexidade é muito grande e o feeling começa a atrapalhar, a ponto de atrapalhar muito lá na frente, né? E eu li aquilo e falei, poxa, isso faz todo sentido, né? Eu sou empreendedor, eu não sou executivo, né? E quando você tem uma empresa que vai crescendo, quando você começa uma empresa, é importante que você seja 100% empreendedor, ou seja, um maluco, né? Alguém que vai contra as estatísticas, acredita no sonho, corre atrás, implementa e assim por diante. Mas essa dose de maluquice, de empreendedorismo, ela tem que ir mudando ao longo do tempo. Você vai crescendo, você vai sendo obrigado a ser um pouco mais estruturado, mais e mais, né? Então, acho que o conselho que eu dou a todos vocês eu quero que a minha obra de arte, que é a XP, cresça cada vez mais, independente de eu ser o capitão. A empresa vai continuar sendo minha. Mas se aparecer gente melhor do que eu quero mais é que a pessoa assuma e que eu possa ajudar essa pessoa a não cometer os erros que eu cometi, né? Então, o Thiago Mafra, que é o nosso CEO, que é uma pessoa espetacular, melhor do que eu ajudo ele a ser melhor, porque eu transmito experiência, eu ajudo, eu estou próximo, e eu consigo hoje ter tempo de qualidade, de forma que eu consiga construir a minha própria agenda, porque você, quando é CEO, você faz a agenda que a empresa te implementa, né? Você não consegue ter controle sobre a tua agenda de verdade, né? Você tem aquela rotina de compromissos, de rituais, mas quando você não está mais como CEO, você foca naquilo que você acha que vai agregar mais valor, né? Então, foi isso tudo que me fez fazer essa transição, e eu tenho certeza que eu fiz a coisa correta. A empresa segue crescendo cada vez mais, enfim, e é isso, aprender a trabalhar com gente melhor do que nós mesmos, e não ser arrogante, né? Ser super humilde e se preocupar em fazer a obra de arte ficar melhor, né? Independente de ser você ou não que esteja à frente dela. É bem interessante você tocar nisso, porque a Start está fazendo 10 anos, eu sempre lá atrás pensava, poxa, 10 anos parece muito, mas a gente está tão dentro que quando olha, o tempo passou e ainda não é pouco tempo, ainda tem tanta coisa para fazer, e a gente está com a sensação que ainda, né, tem muita coisa para fazer, e veio assim muito bem a calhar com a jornada agora que a XP está chamando a jornada da qualidade, né? O momento da excelência. Até um comentário antes, porque aqui tem muitos empresários, eu imagino, né? Até esqueci o que eu ia falar agora, me deu branco. Bom, segue o fluxo, eu lembro depois. Você ia falar sobre a questão da governança. Eu ia falar alguma coisa sobre... bom, esqueci. Volta uma hora. Volta já. Volta já. Então, a jornada da qualidade, né? Quando a gente fala de qualidade, será que a gente tem que estancar o crescimento para cuidar da qualidade, ou vice-versa? Como é que a qualidade e o crescimento se comunicam, e como é que o empreendedor ele vê o time certo? Chegou a hora de eu fazer um ou outro. Olha, isso talvez seja um outro aprendizado que eu possa compartilhar com todo mundo aqui. Acho que todo empreendedor, ele quer crescer, ele quer ter sucesso, ele quer ocupar o espaço dele, quer aprender a fazer dinheiro. E eu acreditava até alguns anos atrás que crescimento e qualidade eram palavras que andavam juntas, né? E eu acho que eu errei nesse aspecto, e eu acho que o próprio Mafra me ajudou a perceber isso, de que é o contrário, qualidade vem na frente. A prioridade do empreendedor, seja ele qual for, deve ser encantar o seu cliente. E quanto melhor ele fizer isso, mais ele vai crescer, né? Crescimento, na minha opinião atual hoje em dia, né, e eu acho que eu amadureci bastante, crescimento é consequência. É consequência de você entregar um serviço extraordinário. Se você focar no crescimento em detrimento de qualidade, você vai crescer. Mas você vai deixar na mesa muitas oportunidades. Então, a melhor maneira de você exponencializar a sua empresa é garantir que o boca a boca aconteça, é garantir que o time se sinta engajado, porque os clientes devolvem uma energia extraordinária
de serviço, uau, isso aqui é maravilhoso. Então, eu acho que hoje com a maturidade, com a experiência que eu tenho, qualidade vem na frente e crescimento é consequência. E para coroar, né, essa questão, a XP, até para alguns clientes que não sabem, a gente tem hoje um indicador que se chama modelo de servir, que foi algo que muitos times, né, deram muito ênfase para fazer isso acontecer. E a Start hoje, exatamente na data de hoje, 26 de novembro de 2025, nós somos o primeiro lugar na rede, são mais de 500 escritórios, tá, pessoal? E estamos em primeiro lugar no modelo de servir. Estou muito orgulhosa disso. Então, uma salva de palmas já. Por isso que eu estou aqui, inclusive, tá? Se quiser que eu volte ano que vem, você tem que continuar sendo a número 1. Foi o nosso combinado, né? E aí eu queria que ninguém melhor que você para explicar para todo mundo o que é esse modelo de servir, o que é esse índice, como ele surgiu e o que é que ele traz de benefício para os clientes, né? Bom, eu vou tentar explicar de uma forma simples, né? Porque o tema é um pouco técnico, né? Mas imaginem que acho que todas as atividades eram um pouco assim, eram muito artesanais, né? O médico era artesanal, o engenheiro, o piloto de avião, né? O piloto de avião antigamente voava olhando uma carta náutica, olhando as estrelas, um compasso na frente, né? E o assessor de investimentos era algo muito similar, né? A gente tinha ferramentas, mas eram ferramentas que não eram tão exponenciais quanto hoje em dia, né? Depois que entrou inteligência artificial e outras coisas mais, a gente conseguiu montar um modelo de atendimento, de conhecer o cliente, de saber os seus desejos, as suas ambições, e como é que a gente consegue construir uma carteira de forma que a gente consiga levar o cliente a essas metas de longo prazo de uma forma muito automatizada, sem depender tanto digamos que da criatividade ou do bom senso de cada assessor de investimentos, ou seja, é um trabalho muito mais técnico nosso, e o assessor de investimentos ele faz muito mais o trabalho comercial, o trabalho de conseguir mostrar que aquele é o caminho correto, de criar relacionamento e assim por diante. Então nós temos hoje 3 ferramentas. A primeira é como é que a gente conhece o cliente, como é que a gente ajuda a definir os seus objetivos. A segunda é como é que a gente monta essa carteira de longo prazo e como é que a gente garante que a gente acompanha isso de forma super técnica. E a terceira é como é que a gente faz esses ajustes ao longo do tempo, né? Então, eu posso afirmar com toda a convicção que as ferramentas que nós temos hoje, não existe nada similar no Brasil, e é uma das melhores do mundo hoje em dia, né? Então, quando a gente junta isso com assessores muito bem treinados, isso é uma combinação, no bom sentido, muito explosiva, e, inclusive, a gente estabeleceu uma meta de, até 2033, se transformar na principal empresa de investimentos do Brasil. Essa posição é ocupada atualmente através do Banco Itaú. Então, esperamos em breve ser maiores do que eles mesmos, e as condições já estão construídas e tenho certeza que chegaremos lá. E na Start foi algo muito natural que aconteceu, esse movimento da gente aderir a todas as ferramentas, porque realmente é como você falou, a gente estava ali fazendo, mas de uma forma muito artesanal, né? Sem as informações passarem para a gente ali uma inteligência que desse até velocidade no diagnóstico, digamos assim, e um visual para o cliente. Então, para todos, né, até aproveitar o momento, fica o convite para quem, por acaso, ainda não fez, né, fazer o seu planejamento financeiro através da ferramenta, que é o planejamento financeiro, Financial Planning, onde o cliente consegue enxergar a rota, né, a rota da vida dele. E é uma relação de muita confiança, né, que o cliente dá para a gente, Guilherme, né, quando a gente senta ali e conversa sobre a vida, e acho que vocês conseguiram entregar essa ferramenta para a gente de uma forma
muito, muito importante, que chega a ser emocionante mesmo. Cada planejamento que a gente faz, a gente vê ali que tem um storytelling, né? Que tem a história de vida de cada um que está sendo ali desenhada, que está sendo ali tentando enxergar o futuro para ajustar a rota e alcançar os objetivos. Então, é muito legal. No Frigir, o que eu vejo muito, o empreendedor e o trabalhador, muitas vezes são competentes em trabalhar bem feito, empreender e juntar dinheiro. Isso é uma coisa, né? Só que não necessariamente quem trabalhou duro ou empreendeu duro sabe administrar bem o seu dinheiro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E nós temos 5 milhões de clientes, então eu já vi de tudo, né? Então é super comum o empreendedor ou o executivo ter uma carreira brilhante, mas pilotar mal as suas finanças. Porque uma coisa é você aprender a juntar dinheiro, outra coisa é você aprender a preservar seu dinheiro, outra coisa é você aprender a fazer seu dinheiro crescer, né? Então, a quantidade de gente que eu vejo que faz negócio na loteria, que compra um terreno porque o cunhado apresentou, entra num negócio porque o primo disse que é legal, compra uma ação porque escutou uma dica, e no final empreende muito bem, constrói uma carreira espetacular, mas está destruindo as suas finanças porque justamente não teve esse planejamento bem feito, né? Então, é isso que a gente ajuda as pessoas a perceberem, e com isso elas conseguem ter muito mais liberdade financeira a médio e longo prazo. E essa liberdade financeira, se fala muito hoje sobre legado, né? E aí, essa questão do legado também é algo que a gente sente essa ansiedade das pessoas, poxa, atingir aqui meu objetivo, e agora? Qual o propósito? Né? Pensando sobre isso, qual o propósito hoje da XP com o futuro, além, né, dos investimentos, além de tudo, o que aqui te move assim, com relação a legado? Bom, a minha sensação é que a gente, como empresa, está apenas começando. Acho que quando você vai crescendo, você vai estabelecendo muitos compromissos, né? Então, você se compromete com os funcionários, com os clientes, com os sócios, se compromete com uma causa, né? A nossa causa é de cada vez mais ajudar as pessoas do Brasil a investirem melhor. São 40 milhões de brasileiros que têm algum tipo de investimento, 35 milhões delas investem dentro dos bancos. Os bancos têm um conflito estrutural muito grande, porque os bancos ganham dinheiro e crescem com crédito, então eles acabam sendo obrigados a vender seus próprios CDBs, né? A gente não tem esse conflito, então a gente realmente acredita que dá para transformar o mercado financeiro no Brasil e que a nossa trajetória só está começando. Então, essa coisa de continuar transformando, de continuar ajudando as pessoas a cuidarem de um tema tão importante, que são as suas finanças, mais importante do que as finanças, só a saúde e a família, é algo que me inspira. E acho que também ver o time crescendo, ajudar também a contar a minha história, né, de uma certa forma, é uma história improvável, que ajuda as pessoas a acreditarem mais em si próprias e acreditarem mais no Brasil, né? Então, eu adoraria que tivessem mais empreendedores no Brasil, que criassem histórias mais legais até do que as nossas. Eu acho que quem vai mudar o Brasil não é governo A, B ou C, são os empreendedores, são eles que realmente fazem a coisa acontecer, são eles que geram emprego, que geram renda, que trazem inovação, que pagam mais impostos no final. Então quanto mais histórias legais, mais o Brasil melhora como país. Então, acho que isso tudo é o que me inspira, né? E eu acho que, por fim, acho que o fato de ter ajudado a construir o mercado de capitais no Brasil é algo também super importante. O fato de, até alguns anos atrás, se você fosse empreendedor e quisesse levantar dinheiro emprestado, você tinha que ajoelhar no milho e conversar com 5 bancos, né? Quando a XP começa a criar um mercado secundário de títulos, você que é empreendedor, você pode emitir uma debênture, você pode emitir um CRI, emitir um CRA, você pode acessar os mercados, né? Então, quando a gente começa a criar esse mercado de títulos secundários,
a gente começa a competir contra os bancos no tema de crédito de um jeito diferente, né? Então, isso também torna o Brasil mais eficiente do ponto de vista de acesso a capital. Então, acho que essas coisas todas me inspiram e de novo, me fazem ter certeza que a gente está apenas começando e que o caminho é continuar melhorando. É interessante isso também, porque quando, para acessar uma empresa emitir um CRI, um CRA, ela tem que cuidar muito da governança dela. Né? E só em cuidar da governança, ter ali processos, uma governança bem estruturada, tanto na parte jurídica, contabilidade auditada, tudo isso já leva a empresa para outro patamar. Né? Então, eleva o nível de qualidade das empresas e o tempo de vida dela tende a ser maior só em acessar essa estrutura de maturidade, né, dentro das empresas, e a gente sente, né, que se não tivesse o mercado secundário, não ia ter aonde acontecer ali o processo de troca, né? Então, é algo que a gente não tem como voltar atrás, né? Já começou e não vai retroagir. Eu sempre digo que empreender é super simples, entre aspas, né? É só fazer 4 coisas. Fazer cada vez mais receita, controlar cada vez mais as despesas, encantar cada vez mais os seus clientes e administrar cada vez melhor os seus riscos, né? Se você fizer isso essas 4 coisas cada vez melhor, você vai ter cada vez mais um negócio que gera lucro líquido consistente no tempo, e é justamente isso que vai fazer o teu negócio ser valioso a longo prazo. Ótimo. E agora também mais um ponto que também é novidade. Quando a gente falou 5 anos atrás, na live da pandemia, era uma novidade o lançamento do cartão da XP. Ele ia começar hoje, acho que, né, todos estão usando aqui, eu imagino que sim, né? Lançamento de novos cartões, né? Tanto o acesso conta digital, então a experiência do cliente pessoa física está bem completa, bem importante e bem, digamos assim, fluida mesmo. E agora a gente vai ter mais acesso a PJ, né? O que é que a XP está imaginando para esse ano? O que é que tem aí na esteira para o cliente empresário que tem a conta dele PJ com a gente? O que é que vai mudar? O que é que vai vir de novo? Bom, a gente tem uma área de empresas também já há um bom tempo. Aliás, até voltando no estágio anterior, né? A nossa empresa era uma empresa basicamente de investimento até abrir capital. Depois que abriu capital, a gente montou um banco, a gente tem um banco internacional, então a gente é uma solução completa. A gente foi entendendo a importância de poder oferecer para o cliente que investia com a gente soluções que pudessem tornar a vida dele mais fácil, e, portanto, a gente tem conta corrente, tem cartão de crédito. Os cartões de crédito mais eficientes do Brasil, os cartões mais legais, eu sempre digo, os cartões que dão mais moleza são os nossos, tá? Que mais tem investback, tem cartão que dá direito a helicóptero, enfim, tem cartões literalmente da NASA mesmo, né? São muito interessantes. E também o fato de ter avançado nesse tema de banco nos permitiu também criar a vertical de empresas. Então, hoje nós atendemos mais ou menos 90 mil empresas na companhia. E a proposta aqui é como é que a gente ajuda o empreendedor a ganhar margem que transcenda o seu negócio. Porque o empreendedor é muito bom de ganhar margem ali, operando no dia a dia, otimizando a despesa, né, tendo uma relação melhor com o seu cliente, mas às vezes ele acaba não se antenando que ele pode aplicar melhor o seu capital, que ele pode ter despesas menores com o setor financeiro, que ele pode ter conversas estratégicas com a gente pode ajudá-los a conseguir algum M&A estratégico, a gente pode ajudá-lo a conseguir uma dívida mais barata, e é justamente essa nossa área de empresas que consegue facilitar a vida de empresários no Brasil. Então, a gente tem 5 milhões de clientes individuais e temos mais 90 mil empresas que conversam com a gente, e através aqui da Start vocês podem acessar a nossa área de empresas também. Muito bom. E aí, finalizando já aqui o nosso painel, você é um apreciador do Ceará, né, da Praia do Preá. Você recentemente deu uma entrevista para a Forbes falando que o Preá era o Aspen dos trópicos, é isso?
Então, o que é que você vê nessa visão de empreendedor aqui também para o nosso Nordeste e com aí as nossas praias tão suscetíveis aí ao esporte que você gosta tanto? Bom, eu sou um fã do Ceará. Bom, vou até fazer um jabá aqui, tá? Um comercial. Eu conheci o Preá uns 10 anos atrás, fiquei apaixonado, aí fiz uma casa, a casa ficou tão legal, ficou tão grande, que, né, eu não consigo vir no Preá mais do que 3, 4 vezes no ano, né? Transformei a casa num hotel boutique, chamado Casa Ceará. Então, eu fiz um hotel que está super charmoso no Preá, e acabei fazendo um super empreendimento lá, que é o Carnaúba, junto com mais um sócio meu. E a gente é fã da região porque a gente entende que o kitesurf é um esporte que vai crescer tanto quanto o esqui na neve cresceu. Então, quando a gente pensa em esqui na neve, tem vários lugares do mundo que são espetaculares. Tem Aspen, tem Courchevel, tem St. Moritz, tem tantos lugares lindos. E o brasileiro acaba não admirando as suas belezas naturais. Então o Brasil tem o kite, o esqui na neve dos trópicos, que é justamente o kitesurf. Então o Ceará tem a melhor geografia do mundo, com o melhor vento do mundo, e a gente tem feito muitos investimentos ali na região. Então eu tenho certeza que a região vai continuar crescendo e, no que depender da gente, de uma forma muito organizada e muito estruturada. Passam por ano mais de 100 mil kitesurfistas estrangeiros no Preá. Então, olha o tamanho da oportunidade. Então, a gente espera que muito em breve o aeroporto do Preá se transforme em aeroporto internacional e que a gente consiga alavancar ainda mais a região. Então, espero que eu possa vir. Acho que o meu desafio é conseguir usar cada vez mais o hotel que eu fiz lá, né? Porque a agenda é tão corrida que acaba sendo um desafio mesmo. Enquanto isso, né, alguns assessores nossos já se hospedaram lá, foi uma experiência incrível, né? Marcel, Raul também está aí, estiveram lá. E a gente vai dando notícias, né? Vamos mandando as fotos para você, tá bom? Bom, tá ótimo. Então, outro ponto também que eu acho também bem interessante também da tua trajetória. No passado, né, na adolescência, se eu não me engano, você ficou na dúvida se ia para o esporte, fazer economia, é fã, né, tem como ídolo Ayrton Senna. A XP olha para o esporte com os olhos realmente de muito empreendedorismo, muitos patrocínios, né, de atletas, agora estão patrocinador oficial do Rio Open, né? A gente já anunciou aqui, o Henrique falou que nós vamos estar com camarote lá, Start, tá? Legal, né? Vamos levar aqui, vai ter campanha, né, Henrique, para levar cliente? E o João Fonseca também está sendo patrocinador, foi muito legal a interação dele lá na Expert. E com tanto esporte, com tanta agenda, como você falou que não tem tempo, como é que você inclui tudo isso nessa agenda e o que é que você leva do atleta para o mundo dos negócios? Essa nossa associação com o esporte também tem esse aspecto de poder inspirar o Brasil. É muito bom ter um atleta jovem brasileiro que a gente consiga apoiar, até porque não tem nada mais gostoso do que ver a nossa bandeira no lugar mais alto do pódio, né? Então, o João Fonseca, eu conheci ele há 3 anos atrás, a gente já está junto com ele há bastante tempo, e eu acho que ele vai ser cada vez mais um campeão. Não chegou lá ainda, né? Eu sei que muita gente tem expectativa sobre ele, né? Que ele vai ser número 1. Acho que pode ser mesmo, mas acho que tão importante quanto ser um campeão nas quadras, ele também é um campeão fora das quadras, né? Então, você comentou sobre o Senna, né? O Senna não era só bom nas pistas, né? Ele era bom nas palavras, né? Ele sabia tocar no coração das pessoas e falar coisas que inspiravam o país, né? Então, acho que o João é a mesma coisa, jovem, super talentoso, cada vez mais um campeão, mas também fala coisas importantes e fazem a gente se sentir melhor como alguém do Brasil, né? Então, isso é algo que está presente no dia a dia. E o esporte, eu queria ser tenista, né? Assim, na verdade, até os meus 15 anos de idade, a minha meta era ser tenista, era seguir a carreira do João. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa com 15 anos de idade e falei com o meu pai, que é um médico super
super estudioso, super CDF, eu falei que eu tinha decidido que eu ia abandonar o colégio. Eu falei, vou decidir, abandonei o colégio, quero seguir a carreira de tenista. Aí meu pai disse, filho, muito bem, a partir de hoje você vai abandonar o tênis. Então, minha carreira foi encerrada. E que bom que ele fez isso, né? Ele teve visão. Então, acho que é muito bom eu poder voltar para o tênis através do Fonseca. Mas eu acho que eu tenho 3 filhas, né? Lá em casa tem 2 coisas que são inegociáveis: esporte competitivo e ser bom de matemática, né? O esporte competitivo ensina a garotada como é a vida. A vida é dura, né? E você colocar teu filho no esporte de competição é isso, é aprender a vencer, aprender a ter garra, aprender a correr atrás, aprender a se planejar, aprender a dormir cedo, aprender a ter disciplina, aprender a ser humilde, aprender a melhorar. Então, o esporte tem muita correlação com a vida como ela é, né? Então, acho que quanto mais jovens estiverem fazendo esporte, mais a gente vai ter uma geração melhor a longo prazo, né? E matemática, porque no final tudo vira matemática, né? É a minha visão. Então, são 2 coisas que eu insisto muito lá em casa. E acho que é isso, essa é a minha história com o esporte, e eu acho que a gente, tendo o João Fonseca, ajuda a transmitir isso tudo que eu falei: inspiração, Brasil e valores corretos. E agora, assim, uma pergunta final para a gente celebrar aqui esse momento todos juntos. São 24 anos de história da XP, toda essa transformação que a gente pincelou aqui, né? 10 anos aqui com a Start, né? Super parceiros. Acho que em nenhum momento que nós pedimos um socorro, não fomos atendidos, muito pelo contrário, né? Tanto é que você está aqui e toda a equipe da XP. E para todos os nossos clientes que estão aqui, o mercado fala muito hoje sobre o modelo da assessoria, né, como é que a XP está se posicionando com relação a como o cliente ele vai escolher ser servido através das assessorias. Como é que você vê o futuro da assessoria no Brasil? O que é que você pode dizer para os nossos... Qual conselho você daria para a gente, Start, para os nossos próximos 10 anos? E para a nossa plateia aqui também, de clientes empreendedores, né, diante do cenário que a gente tem pela frente. Olha, o conselho que eu daria a vocês é: continuem focando nos clientes, continuem fazendo um trabalho extraordinário que vocês já fazem, qualidade aí na frente de crescimento sempre, né? Sobre modelo de servir, eu diria que a XP é a empresa mais completa que tem do setor financeiro, e a gente consegue atender o cliente da forma como ele quiser. Se o cliente quiser que a gente cobre ele do jeito A, B ou C, a gente consegue fazer isso. Então, isso prova que a gente consegue se adaptar à vontade de cada cliente, né? E essa talvez seja a melhor forma de combater eventuais conflitos de interesse. Então, ser transparente, tudo que a gente cobra o cliente sabe, e a gente pode servi-lo da forma como ele ficar mais à vontade. Então, isso tudo é como a gente entende esse tema. E eu acho que mensagem final aqui para todos que estão presentes, né, ainda mais empresários, acho que sigam acreditando no Brasil, investindo no país. Tenho certeza que a gente vai atravessar esse momento difícil muito em breve. Sou super confiante no país. Meu sonho não é morar em Portugal nem em Miami. Quero criar minhas filhas aqui no Brasil. Quero continuar crescendo a minha empresa aqui. E eu acho que é cada vez mais gente que pensar dessa forma que a gente vai mudando o Brasil e criando o Brasil do presente, né? Então, agradeço mais uma vez o convite. Espero voltar aqui novamente ano que vem. E, bom, a gente vai se encontrar em breve aqui no café. Bom jantar agora, né? Bom, Guilherme, em nome da Start Investimentos e de todos os presentes aqui, dos nossos clientes que não puderam vir, né, agradecer, né, essa aula de empreendedorismo, assim, a sua presença. A gente sabe quanto que é difícil. Agradecer a todos vocês que estão aqui.
E dizer que é muito emocionante mesmo estar aqui com todos, que tem esse relacionamento com a gente, que coloca os seus anseios, que coloca os seus sonhos aqui para a gente ter essa troca, né, que nos confidenciam, né, tantos sonhos e tantos medos, e também comemoram com a gente tantas alegrias. E esse canal está aberto, e a gente está muito feliz de construir com todos o legado de cada um. A gente está pensando com muito entusiasmo nos próximos 10 anos, Guilherme, muito mesmo. Então, a gente sabe que tem muito a fazer, e a sensação é muito gostosa mesmo de empreender, porque ainda tem muito. Então, obrigada pela inspiração, obrigada pela parceria. E agora a gente vai ter um momento, né, que juntos vamos tirar umas fotos, tá, gente? Mas, Guilherme, muito obrigada, e até o próximo ano, se Deus quiser. Bom demais. Obrigado.